Seja bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa aula, seja bem-vinda você que está entrando aqui comigo agora, ao vivo. Essa é a nossa quarta aula de aquecimento para a semana Bebê em Movimento, que vai acontecer, sem ser essa semana, a próxima, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, onde a gente está preparando um material bacana, com mais tempo, para falar de mais coisas. E essa é uma aula de aquecimento também, quando a gente vai falar sobre o engatinhar. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago, de Holanda, sou profissional de educação física, eu ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. Sempre gosto de explicar, porque me perguntam, mas por que só típicos, Thiago? Por que não atípicos também? Então, primeiro vamos falar aqui, ó. Bebês típicos não têm disfunção neurológica, não têm síndrome genética diagnosticada por um pediatra. Bebês atípicos têm. Bebês atípicos podem se beneficiar do que eu falo aqui, das coisas que eu falo sobre desenvolvimento motor? Sim, podem. Mas só com elas eles vão conseguir alcançar os marcos motores? Muitas vezes não. Então é muito importante que o bebê atípico tenha um acompanhamento de perto com o neuropediatra, com o fisioterapeuta pediátrico, acompanhando ele ali semanalmente para alcançar esses marcos. Já os bebês típicos atrasam o desenvolvimento motor por outros dois fatores que não é o biológico, porque não tem síndrome, não tem disfunção neurológica, e esses dois fatores são os ambientais, o fator ambiental, como esse ambiente promove ou não o desenvolvimento do bebê, e muitas vezes o cuidador que está com o bebê, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser a babá, que acaba não sabendo como lidar com alguns medos, alguns receios, como preparar o ambiente. Então esses atrasos acontecem por aí. Tá? Então, já vou colocar aqui, ó, só para eu não esquecer, antes da gente começar efetivamente na aula do engatinhar, vou colocar aqui o link para quem quiser se inscrever na Semana Bebê em Movimento. É online, é gratuito, mas ela vai ser diferente, não vai ser que nem aqui, que é só entrar no Instagram ali, ver que eu estou online e clicar. Só quem tiver inscrita realmente vai poder ter acesso às aulas na Semana do Bebê em Movimento. É online, é gratuito, mas tem que colocar o e-mail, tem que clicar nesse link que eu coloquei aqui nos comentários, colocar o seu melhor e-mail ali e clicar em se inscrever, e aí está inscrita, vai receber as informações, vai colocar lá o seu WhatsApp, vai receber as informações da semana toda pelo WhatsApp, certo? Então, avisos dados, sempre lembrando que os comentários ficam abertos aqui para tirarem suas dúvidas, perguntarem o que quiserem. Se eu não conseguir responder na hora, em seguida, quando eu acabar a linha de raciocínio, eu vou lá, busco aqui com o dedo aqui os comentários que passaram, as perguntas que apareceram e respondo o máximo possível que eu puder. Tá bem? Então, o engatinhar, né? Esse é um marco que, para início de conversa, a gente já tem que falar que ele está no meio de vários marcos que são obrigatórios, mas ele não é um marco obrigatório. Pode acontecer de o bebê pular ou sentar? Não, não pode. Né? O bebê tem que aprender a sentar para depois aprender a caminhar. Pode acontecer do bebê pular ou caminhar? Bom dia, Bárbara. Pode acontecer do bebê pular ou caminhar? Pode. Não pode acontecer do bebê pular ou caminhar. É importante. Pode acontecer do bebê pular ou engatinhar? Pode acontecer do bebê pular ou engatinhar. Não é o ideal, não é o mundo ideal, mas pode acontecer. Tem um dado que eu sempre falo aqui, que de 7 a 10% dos bebês no mundo não engatinham. Então, por mais que você faça todos os estímulos do mundo, perfeito, correto, o ambiente está adequado, o bebê pula o engatinhar. Ele vai para outra fase ali, vai para o andar e pode acontecer isso. Mas a gente sempre incentiva que o máximo possível que se tente que esse marco não se pule, que se engatinhe, porque tem uma série de benefícios. Eu falei já várias vezes aqui os benefícios que acontecem a partir desse movimento de mão no chão, de alternância de joelhos ali no chão.
tem uma série de benefícios que acontecem ali. Mas vamos voltar para o bebê que não engatinha, né? O que a gente tem que sempre pensar do ponto de vista da observação. As análises que a gente faz sempre é observar o bebê. Primeira coisa, em que momento esse bebê está? E para isso eu preciso conhecer as janelas de oportunidades. Muitos casos vê assim, meu Deus, Thiago, estou apavorada, meu bebê não está engatinhando, não sei o que. E quando vê, o bebê está longe do período limite para que se engatinhe. Ele está recém começando a janela de oportunidade para engatinhar. Então, a janela de oportunidade de engatinhar é entre 7 e 11 meses. Então, dentro dessa faixa, o bebê está com a maturidade neuromotor dele, cerebral, para que ele tente se desenvolver ou engatinhar. Antes disso, não. Antes disso é querer demais, é antecipar demais, não é legal. Depois disso, pode ser que o bebê esteja pulando essa fase. Mas aí a gente observa uma coisa. Primeira coisa, biologia do bebê. Que nem eu falei antes de típicos e atípicos. O que o pediatra vem falando? Tem algum diagnóstico? Alguma disfunção neurológica? Alguma síndrome genética? Não tem. Beleza. Biologia está descartado. Aí a gente vai para o ambiente. Esse ambiente está propício para o bebê engatinhar? O que acontece aqui muitas vezes nesse processo de o bebê não engatinhar? É um período que ele já tem uma força nas pernas para estender os joelhos e querer ficar em pé. E é muito mais atrativo ficar em pé. Porque em pé, o bebê consegue enxergar mais coisas no ambiente. A visão dele vai mais longe. Então, quando ele ali com 6, 7, 8 meses descobre que você vem ali pegar ele para sentar na cama, alguma coisa nesse sentido, e aí ele estende os joelhos já para ficar em pé. Quem já não viu isso? Você só vai pegar o bebê ali para posicionar sentado para alguma coisa, para brincar com ele, e aí ele já endurece as pernas para ficar em pé. Mas aí ele só vai conseguir ficar em pé com a ajuda da sua mão. E muitas vezes acontece isso. Ali na hora você vai ver com a ajuda da sua mão ele ficou em pé ali. E você mostra para os outros, né? Olha só, ele já tem a força nas perninhas. Mas nessa hora é a hora que é importante deixar livre esse bebê no chão. Para ele ter que resolver alguns problemas ali. Ele vai conseguir ficar em pé sozinho? Ainda não. Ele consegue com a sua ajuda, com a sua mão? Consegue. Mas sozinho ainda não. Então, nesse momento, ele fica obrigado a ter que resolver alguns problemas. Problemas de quê? De deslocamento. Ele quer ir do ponto A ao ponto B para ficar em pé. Ele quer chegar até a borda de um sofá para se esforçar, se agarrar ali na borda e ficar em pé. Ele vai ter que ir até lá. Então, a gente começa a dar um pouco de trabalho e obrigar esse funcionamento de se deslocar da maneira que encontrar. Se vai no início se arrastar com os antebraços no chão, que nem um soldadinho, se vai caminhar que nem o urso, que é sem encostar os joelhos no chão, aí vai de cada um. Cada um se resolve do jeito que quiser se resolver. O importante é sentir que esse bebê tem o ímpeto, tem a intenção de se deslocar do ponto A ao ponto B com autonomia. E aí a gente tem que deixar. Deixar, porque é o período onde ele vai refinar esses movimentos. Não vai sair pronto da noite para o dia, é um movimento complexo. Então tem que ser refinado esses movimentos, mas para ser refinado tem que dar a oportunidade do erro acontecer. Os erros vão acontecer, não vai sair perfeito até que daqui a pouco sai o movimento e ele consegue se deslocar. Ou não, né? Pode pular, mas muitos casos eu vejo de bebês que não precisavam pular ou engatinhar, pular, porque nessa hora que está entrando nesse período da janela de oportunidade do engatinhar, ou está ficando muito em colo, em carrinho, cadeirinha de descanso, isso acontece bastante. Ou está ficando muito tempo em cercadinho, onde chiqueirinho também, que alguns lugares chamam, que limita o movimento, limita a área, o bebê tem uma área muito menor para explorar, e aí ele vai, num ambiente reduzido, vai também ter menos oportunidades. Ou está
já achando legal, o bebê já endurecer os joelhos e ficar em pé, e começa já a dar a mãozinha para o bebê, para ele andar de um lado para o outro de mãozinha dada com você. Muitos e muitos casos assim. Todos esses casos que eu falei aqui são exemplos de fatores ambientais que influenciam o bebê não conseguir alcançar um marco motor. Você não está promovendo um ambiente favorável para ele alcançar aquele marco. Você está pulando o engatinhar e forçando um andar antes do tempo desnecessariamente. Né? Então a gente tem que ter um... Eu sei que na hora, eu entendo muito assim da correria do dia a dia, muito mesmo. Na correria... quando a gente pisca os olhos, já passou 2 meses, 3, 4, 5, é muito rápido, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E realmente parar e olhar o que está acontecendo ali, que momento que o bebê está, o que ele está alcançando, exige bastante da gente. Às vezes a gente não tem esse tempo, mas a gente tem que, na medida do possível, fazer essa parada e dar uma olhada. O que está acontecendo aqui? Como é que esse bebê está... o que ele está buscando, o que ele está querendo, qual é a intenção dele. A partir dessa observação é que a gente consegue fazer as mexidas no ambiente. O método Montessori, por exemplo, é um método que trabalha muito assim. O método Montessori não é só uma cama baixinha ali em formato de castelinho. É muito essa questão da observação. Nossa, esse bebê, ele está seguido... quer botar um sapatinho, depois pede para botar outro, depois pede para botar outro, e aí você vai botando no pé dele, troca, quer outro tipo. Mas espera aí só um pouquinho, vamos colocar os sapatos na altura desse bebê? Vamos deixar que ele teste isso, ele vai tentando com as suas mãos encaixar no pé, tirar, botar outro, encaixar, tirar outro. Isso é dar oportunidades a partir de umas mudanças ambientais, né? A mudança do ambiente ou do cuidador. No momento que a gente já sabe que está ali o bebê com 8 meses, está dentro da janela do engatinhar, está fora da janela do andar, e você está de mãozinha dada andando com ele por aí, opa, pera aí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, estou dentro do negócio do engatinhar, estou fora do negócio do andar, Tá, ó, acabou a moleza da mão, vamos pro chão e vamos se virar aqui no chão e vamos ver como é que a gente vai distribuir esses exercícios aqui no chão. E quanto mais chão, mais oportunidades ali para se deslocar, e acabou a moleza da mãozinha para andar, que vai vir só depois o andar. Vamos aproveitar esse momento aqui. Inclusive o andar vai ser um andar melhor, com mais equilíbrio, se o bebê conseguir ali, né, aproveitar bem esse engatinhar ali. Outra questão também que eu vejo ainda, eu não devia estar vendo, mas eu vejo ainda bastante nesses fatores ambientais que acabam não fazendo o bebê engatinhar. Andador. Da mesma forma como eu dei o exemplo da mãozinha, de sair dando a mãozinha, que é bem comum de ver, ainda vejo bebês entrando em andador. Porque na hora que endurece o gelinho, olha só, endureceu o gelinho, vamos lá colocar o andador para ele ter independência na casa. É uma falsa independência. Que além de o bebê nem estar preparado para ficar em pé, ser puxado, a pelve dele, a bacia é puxada para cima para tirar o peso do corpo ali, então ele não tem o entendimento do peso dele ali no chão. Ele vai caminhar, vai correr dentro de casa, dentro do andador, para cima e para baixo com as pontas dos pés, não distribuindo a carga nos pés ali. E alcançar velocidades que ele não está preparado para alcançar, o entendimento de freio, de isso é perigoso, isso não é. Quantos acidentes acontecem com o andador? Além disso tudo que eu falei, ainda vai estar pulando uma fase importantíssima que é o engatinhar, que vai trazer mais facilidade depois para andar como realmente tem que andar, que é sozinho, sem apoio. É assim que a gente anda, é assim que a gente tem que buscar andar. Mas tudo tem que passar um trabalho, e a gente tem a tendência, eu também tenho, me coloco nesse lugar, a gente tem a tendência de tentar muitas vezes facilitar a vida do bebê.
Só que o bebê está numa fase da vida que ele precisa passar trabalho, ele tem sede desse trabalho. Ele quer, o cérebro dele, tem um termo que a ciência usa que é a plasticidade cerebral, ela está ali só para absorver informação. Quando você ajuda aqui, ajuda ali, ajuda lá, facilita aqui, facilita lá, você está privando esse cérebro de receber maior número de informações. E é isso que acontece na prática a nível ali neuromotor, falando bem cientificamente. Você está privando. Outro termo científico que falam bastante, a poda neural. O que é a poda neural? É alguns momentos da nossa vida onde algumas coisas do nosso HD, do nosso cérebro ali, do arquivo, são canceladas para uma nova informação entrar. A primeira poda neural que acontece na vida de alguém é aos 3 anos de idade. Então, do que a gente fala aqui, que é do 0 aos 2, não tem poda neural, é só recebimento de informação. E quando a gente dá uma ajudinha ali, entrega na mão aqui, facilita as coisas lá, a gente está dando menos oportunidades desse cérebro receber o maior número de informações possíveis e o maior número de aprendizagem possível. O bebê pode passar por esse período e ter uma relação com os movimentos super nota 10, ou ele pode passar por esse período e ter uma relação com os movimentos numa nota 4. Os dois estão ali, os dois passaram, os dois estão de pé andando, mas tem coisas ali escondidas que muitas vezes no dia a dia a gente não percebe. Um que está ali andando com uma postura muito melhor do que o outro que está andando com uma postura que não saiu tão boa. Porque no passo a passo desse caminho aí, algumas coisas foram nota 4, nota 3. E assim vai indo influenciando toda a cadeia, né? A idade escolar, adolescência, vida adulta, vai tudo seguindo na sequência. Tem uma vez me perguntaram assim no Instagram, mas Thiago, como que a gente se desenvolveu se nossos pais não sabiam nada disso que tu está falando? E realmente naquela época lá, ou década de 80, década de 70, nem sabia dessas coisas aqui. E aí eu respondi para ela, a gente se desenvolveu assim como a gente passa na escola. Tem colegas que passaram na escola com nota 10, 9, 10, 9, 10, 9. Tem colegas que passaram pela escola, passaram também, estão fora dela, mas passaram com nota 6, 5, 6, 5, sempre ali, que nem diz a minha mãe, com as calças na mão para passar. Passou, tá os dois lá fora da escola, vivendo sua vida, tá, mas um passou com nota 10, outro passou com nota 6, com as calças na mão. Para desenvolvimento motor é a mesma coisa. Quem aqui não conhece alguém que é descoordenado? Nossa, o fulano não consegue praticar nenhum esporte porque ele não tem falta de coordenação motora. É todo desajeitado. Para correr, para pegar o ônibus já é todo destrambelhado. Quem não conhece gente assim? Passou lá pela escola lá do desenvolvimento motor com nota 6. Tá ali de pé na sua frente? Tá ali. Então, isso acontece com o desenvolvimento motor, e o que a gente trata aqui nesse perfil é tentar o máximo possível aproveitar cada momento dessa primeira fase, dessa primeiríssima infância que vai de 0 a 2 anos. E o engatinhar é um desses momentos super importantes, que se a gente não perceber, ela passa e não é aproveitada, ou é aproveitada mais ou menos. Então, é sempre importante a observação para a gente olhar o ambiente e ver o que a gente pode mexer em nós ou no ambiente para promover o máximo possível isso. Que nem o exemplo que eu dei do cercadinho. De vez em quando vai lá, coloca no cercadinho. Pô, o cercadinho nos salva várias vezes. Tem que ir no banheiro, tem que fazer uma ligação, tem que fazer o almoço. Dá uma salvada, que não dá para ficar acompanhando ali 100% do tempo. Mas é muito fácil da gente se perder nisso e quando vê tá passando muito tempo ali dentro. Porque a gente está sempre tentando resolver um monte de coisa na vida.
sempre tem um monte de coisa para resolver. Sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra. E quando vê o bebê, passa ali mais tempo dentro do cercadinho do que fora dele. Menos oportunidades e a gente não está se dando conta que está influenciando nisso. Mas voltando para o engatinhar, nem todos os bebês vão engatinhar da forma clássica. Como é um processo de refinamento de movimento, muitas vezes você vai ver andando como soldadinho, você vai ver andando como caranguejo de lado, você vai ver andando de sentado de bundinha, você vai ver andando de urso, que nem eu falei antes, sem encostar os joelhos no chão. Claro que em alguns casos a gente tem que tomar um cuidado para ver o que a assimetria está acontecendo, como é que a gente corrige essa assimetria logo. Mas de forma geral, ver o seu bebê se deslocando com independência, com esse ímpeto de ir, né? Eu quero ir ali e vou. É diferente de ver o seu bebê chorando porque quer ir ali e não consegue. Mas ele vai se arrastando que nem um soldadinho e tá tudo bem para ele. Deixa que ele vai cada vez mais refinar esse movimento. Quanto mais oportunidades ele tiver, mais ele vai refinar esse movimento para ir melhorando ele e vendo que, olha, quando eu mexo meu joelho dessa forma ou daquela, eu desloco com uma melhor qualidade, eu vou mais rápido para lá, eu não me machuco tanto. Ele vai ajustando isso, Mas tem que dar essa oportunidade. Deixa eu ver aqui, uma pergunta apareceu. Onde que tá? Passei batido. Mila. Bom dia, meu bebê não engatinhou quando tinha meses, mas começou a engatinhar agora com 1 ano e 3 meses. Mas ainda não anda. Olha só, né? Veio depois, Mila. E assim, ó, o andar não tem atraso aí, porque ainda está dentro da janela de oportunidade de andar. Né? Então, que bom que está engatinhando agora aí, que está ainda aproveitando essa mão no chão, esse joelho no chão, essa alternância. Tem um estudo muito legal que eu sempre gosto de falar, que os caras viram que a relação do engatinhar, o bebê que engatinhou, com a escrita lá na fase de alfabetização, lá com 6, 7 anos. Bebês que engatinharam tinham uma facilidade maior para pega do lápis. Lá quando está com 6, 7 anos e vai começar a escrever, aprender a escrever. Então, olha essa relação, a gente não faz esse link. Na hora da correria ali, o bebê com 7, 8 meses, a gente não imagina isso. Mas os caras foram lá estudar e viram que tem relação. Na média ali, os bebês que engatinharam tinham uma facilidade maior na pega do lápis lá depois. Assim como na média os bebês que engatinharam têm uma facilidade um pouquinho maior para andar de bicicleta depois. Para aprender a andar de bicicleta, essa alternância de pernas ali. Um equilíbrio melhor para andar. Pode acontecer de você ver alguém falando assim, o meu bebê não engatinhou e tá tudo bem com ele, é super ágil e é super e fez tudo e não sei o que. Pode acontecer. Claro que pode. Mas, que nem eu sempre falo, a ciência ela não estuda um indivíduo sozinho. Esse bebê que foi lá e fez tudo e não engatinhou e virou e fez tudo que sem problema nenhum. Ela estuda a média dos bebês. Esse é um bebê fora da curva. Mas não importa o que esse bebê fez. Importa o que a média dos bebês pesquisados fizeram. É assim que a ciência trabalha. Porque eu escuto bastante esse contra-argumento. Tiago, eu usei andador com meus bebês todos e não teve problema nenhum com eles. Você está falando do seu bebê. Ou dos seus 2 bebês. A ciência foi lá e estudou 10 mil bebês. E viu que o andador não era importante. Não era necessário. Né? Tanto que eu sempre falo, países desenvolvidos como o Canadá, por exemplo, conseguiu proibir a venda do andador em território nacional, a produção dele
em território nacional. Inclusive a venda de garagem que eles usam lá bastante, pegar o famoso brick nosso aqui. Bota as coisas na garagem ali, vê quem quer comprar ali da vizinhança e tal. Também é proibido. Então eu não consigo nem dizer assim, você ganhou um dador, o que eu faço com ele, Thiago? Eu não consigo nem dizer assim, passa para o outro. Não vai prejudicar o outro bebê. Não tinha que nem ter andador. Mas aí aqui outras questões, aqui no Brasil uma burocracia para ser votado e tudo mais, outras votações são mais importantes no momento e assim vai indo. Mas enfim, é sempre importante entender que não é um ser único que a gente vê, é o geral nas pesquisas. Meu bebê vai fazer 11 meses, ele não engatinha. Eu levei ele no neuropediatra porque eu acho que ele tem algum problema neurológico. Ele não gosta de ficar de bruço. Ele está fazendo fisioterapia. Isso tocou num assunto bem importante, Bárbara. Essa questão de não gostar de ficar de bruços. Vou colocar aqui de novo. Nós vamos falar sobre bastante coisa assim na semana do bebê em movimento. E aí, para se inscrever na semana, eu coloquei o link aqui de novo para quem chegou depois. Ele está fazendo fisioterapia, ele não tem firmeza no corpo. Eu tive ele em casa de parto normal. Será que pode ter alguma coisa a ver? Não. É difícil de eu falar, não sou pediatra, viu, Bárbara? Chamou de doutora ali no início, mas eu não sou pediatra, eu sou profissional de educação física e trabalho especificamente com desenvolvimento motor. Então eu acho difícil ter alguma coisa a ver com parto, né? O que o seu pediatra falou sobre isso, que está acompanhando periodicamente seu bebê? Isso é importante, né? Ele tem um contato ali de perto para ver, desde o nascimento talvez, mas o que aconteceu nesse parto? Só dizer que teve o parto normal em casa não é um relato que mostra que pode ter alguma coisa a ver. Mas no meu parto, independente de ser normal em casa, ser normal no hospital ou ser cesariana, aconteceu tal e tal coisa. Daí faltou oxigênio em algum momento, alguma coisa lá. Aí é uma situação. Agora, só de ter nascido em casa, ou não ter nascido em casa, ou ter nascido no hospital, ou ter nascido de cesárea, ou cada caso não consigo ver uma situação que linke com isso. Mas é esse processo que você está fazendo, tem que investigar. Está fazendo fisioterapia já, né? Está fazendo fisioterapia, não gosta de ficar de bruços. Eu queria falar isso de bruços. Essa questão de bruços também complica a situação, né? Porque o bebê que não gosta de ficar de bruços, ele não consegue fortalecer ali uma série de músculos ali nas costas. Ele não tem essa oportunidade de fortalecer esses músculos das costas ali. Então, esse é um tema para uma outra live sozinha, só a questão do tummy time de bruços, os bebês que não gostam, mas também vou falar muito sobre isso na semana do bebê em movimento. Estou preparando esse material aí para a gente conversar bastante também desse assunto de não ficar de bruços. Mas, Bárbara, basicamente, a pediatra passou um exame de cariótipo para ver alguma coisa, tá? O neuropediatra passou uma ressonância magnética, graças a Deus não deu nada. Notícia boa. Notícia boa. Essa aí. Mas o que você está fazendo está certo. Tem que investigar. O legal assim é que na avaliação não se vê só um item, não se vê assim, não está engatinhando, se vê uma série de itens. Acompanha a gente com o olhar, faz o movimento de pega com a mão, já saiu de reflexo para pega voluntária, uma série de itens se avalia para ver se está acontecendo alguma disfunção neurológica, algum atraso motor, alguma coisa nesse sentido. Só a questão de não engatinhar não dá para a gente considerar, só ela isoladamente não dá para considerar um atraso. Porque, como eu falei aqui no início dessa aula, o engatinhar é um marco não obrigatório que está no meio ali de um monte de marcos obrigatórios. Pode acontecer de pular, 7 a 10% dos bebês do mundo não engatinham? Acontece.
A gente incentiva para que consiga engatinhar? Incentiva. Tem os benefícios? Tem. Então, só isoladamente não estar engatinhando não quer dizer. A gente tem que ver o que outros itens acontecem ali. Que outros itens podem estar somando para o pediatra dar esse diagnóstico ou não. E é isso que você está fazendo. Exame aqui, exame ali, verificando. O fisioterapeuta está ajudando em alguns movimentos. Beleza, é isso aí mesmo. É esse o caminho. Se for preciso ali estimulação precoce, ali é feita estimulação precoce, como se está fazendo com o fisioterapeuta. Então, tem que ir investigando. Depois eu vou mandar um vídeo dele para o senhor ver. O senhor está no céu, por favor, pode me chamar de Thiago. De barriga para cima, ele pula, vai longe, mas quando bota de bruço ele não gosta. Manda o vídeo lá pro meu direct ali, para eu ver. Deixa eu ver ele, como é que ele está se mexendo. Pode mandar. Mas enfim, basicamente eu queria nessa aula de hoje abrir os olhos para essas questões de observação, né, de ambiente, de bebê, de biologia, de ambiente, da gente, dos medo de deixar explorar. Vejo muitos medos de deixar, às vezes passa um dia no cercadinho porque não é nem porque tá atarefada, cheia de coisa para fazer e não consegue olhar o bebê. É porque tem medo de que ele encoste numa coisa que não possa encostar, chegue perto da tomada. Claro que a gente vai criar, vai cuidar desse ambiente para tentar de alguma forma tapar a tomada ali. Eu sei que às vezes eles tentam tapar a tomada, cuidar as quinas, mas esses medos não podem, né, passar para o bebê essa situação de cada vez menos oportunidades. Que nem eu sempre digo, que coisa bacana que é aquele armário que tem embaixo da pia da cozinha para um bebê explorar, bem nessa idade aí que está aprendendo a engatinhar. Chegar ali naquele armário da cozinha, abrir a porta e tirar todas aquelas panelas para fora ali, tampa de panela, pote de plástico. Isso é coisa boa, isso faz o cérebro funcionar. Agora, dentro de um cercadinho ali com um brinquedo, 2 ali, um dia inteiro, é pouca oportunidade, certo? Então, mais para a gente olhar o que acontece no engatinhar, os benefícios dele, quais são as questões que acabam atrasando não, mas não permitindo que esse movimento aconteça. E vamos ficando por aqui. Quem não se inscreveu, se inscreve na Semana Bebê em Movimento para não perder o que vai acontecer lá, as aulas que vão aparecer lá. Falta pouquinho tempo. Sempre lembrando para quem não estava aqui antes, para se inscrever é só clicar nesse link que eu vou colocar aqui nos comentários. A partir desse link vai abrir uma página onde você coloca o seu melhor e-mail ali em cima, clica em se inscrever, vai abrir outra página que você coloca o seu número de WhatsApp para entrar no grupo de WhatsApp e através desse grupo de WhatsApp vai receber todas as informações para na Semana do Bebê em Movimento ter acesso aos links, às aulas, tudo. Todas as informações que chegam por lá. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença mais uma vez. Na próxima aula de aquecimento para essa semana vai ser quinta-feira às 20 horas, 8 da noite. Então, boa semana para vocês e seus bebês. Muito obrigado pela participação. Até!